Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Que sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um altíssimo teor de cultura. Desta feita, uma cultura bem jurídica, quase hermética, que felizmente o nosso douto convidado fez questão de tornar um pouco mais palatável, um pouco mais quase que popular, porque o direito, para quem não milita, é quase uma matéria hermética, particularmente quando os nossos ministros se dispõem a verbalizar, se dispõem a discursar, parece até que são palavras que são difíceis para vender alguma facilidade. Não estou querendo elogiar os caras em absoluto, hein? Você já percebeu que o meu veneno está aqui, né? Ao meu lado direito, o Dr. Davi Roberto R. Soares da Silva, um moço ainda, mas com um gabarito internacional bastante intenso, bastante profundo. Eu vou ter que ler tudo que ele faz, porque metade da pauta é só o currículo desse moço. Advogado especialista em direito tributário e planejamento patrimonial e sucessório, com atuação reconhecida nacional e internacionalmente. Detentor de uma marca formidável, no meu modo de ver, eu nunca havia visto isso. 1.500 artigos em reputadas publicações internacionais. É coautor desse verdadeiro manual que eu falei para vocês, que chama-se Planejamento Patrimonial, Família, Sucessão e Impostos. Aqui que eu acho que é interessante o título. De 100 mil a 1 bilhão. O que fazer para proteger e transmitir seu patrimônio no Brasil e no exterior? Esse não é o meu problema, acredite, tá? Não tenho patrimônio nenhum, você pode ficar sossegado. Pela editora B18. É isso mesmo? É isso mesmo. Doutor Davi, muito obrigado por ter vindo. Te chamei às pressas, né? Nós estamos marcados para março, abril, sei lá eu quando, e aí deu uma brechinha, você fez deu esta graça de nos visitar, e eu agradeço muitíssimo em meu nome e em nome de todos os espequinautas. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Ralph. Obrigado nada, você aqui está literalmente abrilhantando o espaço aqui, obrigado, com toda a tua cultura jurídica, que eu sei que você vai tornar bastante facilitada aqui para nós. Vamos tentar. Me explica, sim, rápido as palavras, como é que um moço como você tem uma carreira tão exitosa e tão já bastante larga aí. Só as tuas publicações são 1.500 artigos, isso eu acho que é um marco quase para o Guinness, imagino. Obrigado. Eu comecei cedo, né? Eu comecei na área tributária. Eu só militei na área tributária até hoje. Então, que para mim, desculpe te interromper, para mim é uma nebulosa total. Né? Isso é bom, porque a ignorância de uns, na verdade, é o meu ganha-pão. É a riqueza de outros. É o meu ganha-pão. Então, eu tive, na verdade, uma sorte. Na verdade, eu acho que sorte é uma soma do preparo com oportunidade. Sem dúvida. E o meu primeiro estágio, quando eu tinha 20 anos, mal completado 20 anos, foi num escritório que fazia área tributária, e isso foi nos idos de 1990, e de lá para cá eu nunca mais saí da área tributária, né? Tive várias oportunidades em trabalhar em grandes projetos que envolviam a área tributária, sempre gostei de trabalhar, né? Há uns anos atrás eu trabalhava no escritório internacional, que o pessoal me achava louco porque eu chegava às 6 horas da manhã no escritório, né? Hoje eu não me acho tão louco porque hoje eu chego às 5 para trabalhar no escritório, né? Mas sai às 5h30, não? Não, eu tento sair às 5h30. Eu tento fazer uns 5 às 5, né? E na verdade a área tributária sempre foi uma área que eu gostei bastante, né? Tive também a oportunidade de começar a entregar alguns artigos para algumas publicações internacionais, que não era isso, volta 20 anos atrás, quando eu tinha 28 anos. Eu submeti um artigo para uma revista, eles aceitaram, né? A partir dali eu me tornei o correspondente exclusivo para o Brasil, né? E com isso foi indo, e durante esses últimos anos fui escrevendo cada vez mais sobre praticamente todos os
os assuntos que diziam respeito à área tributária. Existia uma carência, ou existe uma carência muito grande, né, de informação sobre o Brasil em língua inglesa. Né? Então, acho que isso acabou abrindo muito a oportunidade de escrever. Né? Há 7 anos atrás, eu já tinha escrito, na época, mais ou menos uns 1.200 artigos, e eu resolvi escrever um livro, né, que não chegou não é uma compilação dos meus artigos, mas obviamente tratava de todos esses assuntos que eu já tinha escrito. Tá? E aí onde eu lancei meu primeiro livro, que chama Brazil Tax Guide for Foreigners. Né? Então ele foi um livro escrito diretamente no inglês. Né? A primeira edição, que foi em 2011, com 350 páginas, e a última, que foi a 4ª edição no ano passado, já tinha 612 páginas. Né? E logo depois que eu terminei esse livro, aí foi quando eu idealizei o livro que será o tema da nossa conversa de hoje. Você tem outros autores? São coautores, eram pessoas da minha... Tão cúmplices? São pessoas que trabalham comigo, são meus mão direita, mão esquerda e o que mais Os seja. pés e tudo, né? Bom, mas de fato você estava me contando agora há pouco que a tua carreira de advogado começou também por uma ambiência muito forte, que eu acho isso que deu um belo cabedal, de um estofo. A tua família, o teu pai era... Sim. Um advogado também militante, já na área internacional e tal. Exato, Isso já dá já dava um cheiro para eu seguir essa área internacional. Bom, mas afinal, o que nós encontraremos no livro? Se ele é, como eu estou propalando aqui, que o leigo também, presumo, vai poder se inteirar, só o rico, o pobre. O que a gente encontra? Bem, o livro, na verdade, ele saiu, eu já trabalho nessa área, né? Comecei na área tributária e depois na área de planejamento patrimonial e sucessório já há alguns anos, né? Inclusive com operações ou projetos envolvendo ativos no exterior. E há um ano atrás eu senti a necessidade de falar, talvez, a gente passava muito conhecimento para os clientes, mas a ideia foi, por que não sistematizar isso, né, num lugar só? Porque às vezes a gente era chamado para fazer palestra numa empresa, ou eu viajo bastante ao exterior, então faço palestra para bancos no exterior, né, e às vezes assuntos específicos que o próprio banco, o grupo de participantes tinha interesse. Falei, por que não sistematizar isso? Então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, comprei praticamente tudo que existia de livro no mercado brasileiro sobre o assunto. Falei assim, o que existe no mercado e, principalmente, o que não existe no mercado. Olha a lacuna que tem aí. Então, a conclusão da pesquisa foi, ou você encontrava muito artigo, na verdade, sobre praticamente todos os assuntos que eu trato no livro, já existem artigos na internet tratando com mais ou menos profundidade o assunto. Mas ou você encontrava artigos extremamente superficiais, que diziam coisas, mas não falavam nada, né? Ou artigos, por outro lado, extremamente técnicos, que alguém não versado no direito, né, não entendia. Né? E a mesma regra se aplicava aos livros. Né? Ou você tinha livros extremamente superficiais, que só faltava o autor, ao final do livro, falar, me ligue no telefone número tal, né, que eu te explico como é que faz. Ou então... Consulta, cobra pouco. Ou então livros jurídicos muito bons, né? Conheço vários dos autores desses livros, né? Mas eram livros para advogados, ou seja, livros para técnicos do direito. Tá? E a minha ideia foi tentar falar, por que não fazer algo que seja com certa profundidade, né? Mas ao mesmo tempo acessível ao público em geral. Não quero escrever para advogado, quero escrever para quem não conhece o direito, é tentar traduzir o direito para quem não milita na área. Isso, na verdade, é um conceito emprestado do meu primeiro livro, do Brazil Tax Guide. Né? Ele não chama só Brazil Tax Guide, porque ele tem o For Foreigners, né? O para estrangeiros. Porque ele é um livro que é escrito assumindo que você não sabe nada de Brasil. Né? Então, a linguagem do livro não é um livro de direito, ele é um livro para um executivo de multinacional, ele é um livro para um diretor jurídico que está nos confins da China ou no interior dos Estados Unidos, que está montando uma empresa no Brasil. Então, ele vai fazer um apanhado geral, tratar de uma forma relativamente simples, sem perder o conteúdo, um assunto que é normalmente complexo.
Então, emprestando essa experiência já de 7 anos escrevendo, né, esse primeiro livro, a ideia foi traduzir isso para um livro, agora em português, num assunto um pouco diferente, né? O planejamento patrimonial e sucessório, né? E também a ideia foi, também olhando os livros da concorrência, digamos assim, tentar escrever um livro que ele conversasse com várias áreas ao mesmo tempo. Porque você encontra livros muito focados, por exemplo, em planejamento sucessório, na parte de impostos. Você encontra outros focados na área de sucessão ou de família. A ideia foi, juntando um grupo, né, um time multidisciplinar, escrever cada tópico praticamente a 8 mãos, né, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo abrangendo todos esses aspectos, né? Então, depois dessa pesquisa, o resultado acabou sendo o livro, tá? Que é um livro que ele serve para um advogado, serve para um advogado de começo de carreira, que quer aprender um pouco sobre o assunto, sim, né? E serve, vamos dizer assim, para o homem comum, né, que queira se informar, tá? Ele é um livro que você não precisa lê-lo cronologicamente, tá? Ele é um livro que você pode pegar, olhar lá no sumário, ver o seu assunto de interesse e estudar aquele assunto naquele capítulo, né? Você mencionou que nos anos 70 o Brasil, você fez o livro para estrangeiros e que naturalmente havia uma certa visibilidade ou uma necessária visibilidade. Hoje, qual é o parâmetro? Nós estamos mais visíveis, mais assim palatáveis? Como é que nós estamos? Eu acho que assim... Está muito melhor, está muito pior? A impressão que eu tenho é que está muito melhor, porque nós estamos mais abertos ou com maior visibilidade. Mas eu não sei se está melhor por causa disso. Eu diria, olhando essa parte internacional, o auge do Brasil no exterior foi realmente anos 2010, 2011. Tá? 11. Quando o Brasil saiu na capa da Time Now, da The Economist, lá o Cristo Redentor subindo e tudo mais, né? Quando entrou o governo Dilma Rousseff, com as lambanças fiscais e a bagunça institucional que acometeu o país, vamos dizer assim, o Brasil ficou muito manchado, né? Então, para o pessoal que está no exterior, o pessoal se retraiu. E o investidor estrangeiro que está lá fora, ele sempre olha no longo prazo, né? Então, às vezes uma queda abrupta, né, uma bagunça institucional, como foi aqui durante 3, 4 anos, com uma recessão muito braba, isso faz com que o dinheiro que está lá fora, na verdade, migre para outros destinos. E demora até ele se convencer de que, olha, o Brasil realmente vale a pena. Eu acho que isso está voltando. A impressão que eu tenho é que está se respirando ou tentando respirar um pouquinho de ares mais límpidos. Exatamente. A impressão que dá, né? E você acha que é essa impressão? Porque nós, aqui, os pobres humildes seres mortais, temos a impressão de que o pessoal, particularmente da área financeira, no exterior, conhece-nos muito mais do que nós mesmos. Eu acho que eles têm uma distância, que muita gente está muito próximo do problema. Né? Exatamente. Tem menos vínculo emocional. Eles enxergam o tabuleiro de cima. Exatamente. É por aí. E quando você tem uma clareza fiscal, principalmente, que parece que vamos ter agora, não sei, tudo indica, né? Não sei. Esperamos. A gente deseja isso, né? Pelo menos foram eleitos para isso, né? Parece que agora começa a refluir um pouquinho mais Eu acho que sim. De ares, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho sempre em mente, porque sempre ouço que essas normas fiscais, essas determinações, no lance, não só na sucessão até que nem tanto, porque tem muito aí o lado civil, né? Mas no caso do direito tributário, eu frequentava um grupo de network, tinha um cara lá que falava, olha, são 1.500, 1.000 e tantas normas no ano e tal, não sei o quê. Então, esse manual que se você me permite chamar de manual... Claro, ele é um manual. Eu gostei, achei legal. Tem prazo de validade? Olha, eu diria que, em princípio, não, né? Boa parte... Porque o direito tributário é muito grande, né?
E a gente, na verdade, está tratando com uma parcela do direito tributário que eu posso dizer que talvez ela seja uma das parcelas mais estáveis do direito, que é o da pessoa, a tributação da pessoa física. Tá? Então nós tivemos aí, o que você tem muita mudança, de fato, é a mudança da tributação da pessoa jurídica. Mas você também atua nessa também atuo. Porque a tributação da pessoa jurídica, você tem o PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, você tem um caminhão de impostos. Na pessoa física, né, e o livro trata disso, a gente basicamente fala de 3 impostos. Imposto de renda, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? E o ITCMD, que é o Imposto de Doações e Heranças. Esses são impostos relativamente estáveis, do ponto de vista de mudança legislativa. Pode existir um aumento de alíquota ali, um aumento de alíquota aqui, mas, no geral, são impostos que têm uma certa estabilidade com o decorrer dos anos. Permanece no tempo. O ITCMD, nos últimos 3, 4 anos, houve algumas mudanças, mas foram mais mudanças pontuais de aumento de alíquota. As regras em si, por exemplo, no estado de São Paulo, né, a lei básica do ITCMD, ela remonta aos anos 2000. Então, houve alterações, tá, de fato, mas não foram tantas, não se modificou a essência do imposto. Né? Se você fizer uma comparação com a COFINS, né, que é das empresas, que foi criada em 91, né, esse imposto, se você olhar o que era em 91, o que é hoje, ele é completamente outro imposto. Então, qual que é hoje? Não, o nome continua o mesmo, mas ele ficou tão complexo, né, as regras ficaram tão complicadas para as empresas que, na verdade, este sim é o livro, que é o meu outro livro, ele exige uma atualização pelo menos a cada 2 anos. E quando tem essa atualização, você faz um outro livro ou você tem algum mecanismo que as pessoas te chamam e você... Não, eu no meu primeiro livro, eu tenho como regra, a cada 2 anos, fazer uma nova edição. Né? Eu espero que esse eu consiga ter um prazo um pouquinho maior de validade. Esse excesso de siglas que a gente tem, que nós aqui, às vezes, não atingimos, não conseguimos captar tanto. Eu imagino que para o investidor estrangeiro deve ser um caos. Né? O investidor financeiro que vai na bolsa, não. Ele está pouco ligando. Mas a empresa que quer montar, um empresário estrangeiro que quer montar uma empresa aqui, quando ele se depara com esse monte de siglas, que eu acredito que no exterior não tenha tanto. Não tem. Assim, porque nós temos um fatiamento de impostos, né? É longe. Sem dúvida. E fora que o efeito cascata, que depois, se você quiser explicar, eu te agradeço. Ok. Com boas palavras. Isso deve assustar os caras para Assusta. Né? Tanto é que no meu primeiro livro tem um capítulo inteiro que eu chamo de acronyms, né, que é explicando o que significa cada sigla, qual que é a tradução, vamos dizer, do nome do português para o inglês e o que na verdade significa, quer dizer, o que aquele imposto tributa. Né? Mas no caso do planejamento patrimonial, a gente está falando basicamente de 3 impostos. Então, o livro inteiro, a gente vai estar falando de parte de civil, né, que é família e sucessão, e a parte tributária, basicamente imposto de renda, o ITCMD, que é o imposto de doações, e o ITBI, que é o de transmissão de bens imóveis. Bom, me fala uma coisa, porque quando você fala em relação entre pessoas, que é o sucessório, basicamente, né? O sucessório tem a pessoa física e pessoa jurídica, que é todo um intrincamento miserável, fora os impostos agregados e tal, que nós temos uma fome miserável de imposto, não sei como é que os caras conseguem achar tanto imposto ou as pessoas pagarem. Sim. Eu tenho uma série de contratos no teu manual, ou no vosso manual, né, dos seus amigos lá, que me chamam muita atenção, que eu nunca havia ouvido, que é o contrato de namoro. Porque tem um contrato de... União estável. União estável, tem um monte. Você tem quantos contratos lá nesse livro? É difícil de... eu tenho, pelo que eu me recordo, assim, contrato, na verdade, a gente tem o de namoro, né? O de namoro qualificado e o de não estável. Já vou explicar como que é. Na verdade, o que a gente pode dizer, né?
Inclusive, algumas semanas atrás, saiu até uma reportagem no Fantástico falando do contrato de namoro. Né? Mas tem um mês, mais ou menos, isso. Né? Na verdade, o contrato de namoro ele é uma construção de trás para frente. Né? O que quer dizer isso? Né? Ele é uma consequência da união estável. Né? Então, o que é a união estável? A união estável é a união entre duas pessoas, né? Que tenha lá, digamos, o compromisso de reciprocidade, fidelidade, não sei o quê, e constituir família. Ou seja, existe uma intenção de constituir família, embora a lei não defina o que é constituir família. Pode ser ter filho, pode não ser ter filho. Precisa definir na lei o que é família? Não, mas a lei fala, né, que a união estável é a união entre duas pessoas, né, com compromisso de fidelidade, reciprocidade e com intenção de constituir família. Então, na ausência de uma definição legal, né, e a lei também não exige contrato. Então, falando um pouco da união estável, né, se você está com uma pessoa, vocês resolvem morar junto ou não, a coabitação não é uma condição da união estável, e vocês têm a intenção de se mostrar para a sociedade como um casal. Aí tá a família, o objetivo de constituir família, com ou sem filho. Né? Um casal sem filhos não deixa de ser uma família. Claro. Né? Então, você teve, nos últimos anos, né, veio primeiro uma lei, né, que veio tratar da união estável, que, digamos, gerou alguns direitos patrimoniais aos companheiros. Né? O que significa? Quer dizer, a lei hoje isso está no Código Civil, diz que quase trouxe a união estável à condição equivalente à de casamento. E isso tem uma consequência patrimonial muito grande. Por quê? Se eu estou só namorando, né, se eu termino o namoro, ok, eu pego. O que é meu, o que é da companheira ou do companheiro. A bateria, o liquidificador. A bateria, exatamente. A bateria, a união estável já não é isso, porque se a união estável é algo equivalente ao casamento, então a dissolução da união estável é equivalente a um divórcio. Aí, logo você tem partilha de bens. Mas e aquele lance mais partilha de bens que foram adquiridos na constância desta união? Sim. O que é meu antes é meu antes. O que é meu antes é isso. E aí vem uma questão. Quando que começou essa relação? A lei não exige forma escrita, não exige contrato. Mas se você quiser, pode. Pode. Sem dúvida. Vai no cartório lá e faz. Vai no cartório, faz um contrato particular. Mas, então, o que eu digo é o seguinte, a união estável ela pode ser o melhor dos mundos, uma vez que ela é colocada no papel, ou o pior dos pesadelos. Porque você imagine, já aconteceu isso, né? Eu num churrasco, começando a conversar com uma pessoa, e de repente ele era uma pessoa que já tinha os seus 50 e poucos anos, e estava todo orgulhoso, estava com uma namorada de 20 e poucos, quase a metade da idade. É o ícone da velharia. E ele todo orgulhoso falando, não, que aquela ali é minha namorada, não sei o que lá. Por curiosidade, né, eu acho que o advogado não sai de mim às sexta-feira às 6 horas da tarde, né? Eu falei, mas como que é essa sua relação, né? Você tem algum contrato, né? Eu falei, não. Ela sabe que é só um namoro. Eu falei, não, mas porque você pode ter um problema de união estável. Põe o dedo na boca. Vai que amanhã, sei lá, você resolve pagar a faculdade dela, você dá um cartão adicional, você compra um carro, ela manda a Veja lá para sua casa de final de semana porque ela passa lá, o cidadão começou a ficar branco. Falei assim, alguém te falou da minha vida? Eu falei, não, porque ela tem um cartão adicional, eu dei um carro, ela manda revista. É um processo normal, né? Então eu falei, você já está em união estável. Lógico. E aí veio como é? Quando é que Fixou começa? residência, pô. Então, o problema é quando você não tem a forma escrita, você vai deixar para um juiz determinar quando que começou a união estável. Aí tem umas de testemunhas e tal. Isso. Então, você imagina a pessoa... Porque a união estável informal, ela só te dá problema quando acaba. E quando acaba, normalmente alguém sai machucado, né? E aí, às vezes você tem aí um fator emocional bastante, digamos, à flor da pele, né? A pessoa entrou com uma ação na justiça e fala, não, eu quero o reconhecimento de união estável e eu quero a metade do patrimônio que esta pessoa ganhou durante a relação. E no caso dessa pessoa que eu estava conversando, ele tinha um salário bastante razoável, tinha um patrimônio muito considerável, né?
E acabamos então, ele resolveu, depois me pegou um cartão, na segunda me ligou e a gente resolveu a situação dele. Então, isso é para falar um pouco da união estável. Claro que você amealhou muito a amizade da moça, ela ficou muito grata a você. Por incrível que pareça, ela era estudante de Direito e ela achou até interessante porque ela não conhecia. E depois ela veio estudar isso na faculdade, acabou dando tudo certo. Estava inocente na parada. Tá. Mas voltando ao contrato de namoro, então a união estável, né, você acaba... Ela sem contrato pode ser terrível, então você pode formalizá-la num contrato. Mas quando você não quer fazer união estável, como é que você prova que você não estava em união estável? Então o contrato de namoro ele é para fazer a prova negativa. Por exemplo, como eu te provo que eu vindo para cá, eu não atropelei ninguém na rua? Eu não consigo provar negativamente. Né? Então, quando uma relação acaba sem contrato, como é que você prova que você não queria constituir família? A outra parte poderia falar, não, mas eu sempre quis constituir família. Então o contrato de namoro, ele surgiu para quê? Para as partes declararem num documento que elas não têm naquele momento e durante a vigência daquele contrato a intenção de constituir família. Existe alguma, desculpe te interromper assim quase que abruptamente, é que senão eu acabo esquecendo. Existe alguma temporariedade para esse namoro? Ou seja, quanto tempo é um namoro, quanto tempo é uma união estável? Por exemplo, eu namoro com uma pessoa há 16 anos, cada um na sua casa e tal, numa boa. Se o negócio der errado, né, você pode vir a ter problema. Não existe esse tempo, né? Inclusive hoje, famílias muito abastadas, elas têm, inclusive, convocados os filhos, principalmente quando eles se tornam maiores de idade, e exigido que, olha, qualquer relacionamento duradouro, você tem que assinar um contrato de namoro. Caso contrário, você não pode trabalhar nas empresas da família, você não pode administrar bens da família e não recebe bens da família e tudo mais. Então, isso tem se tornado importante porque é a proteção do patrimônio da família. Obviamente, quando a gente está falando de um relacionamento, um rapaz jovem, uma moça jovem, aí às vezes não tem um patrimônio muito considerável em jogo. O cara passa dos 50, normalmente amealhou alguma coisa. Então, ou a mulher também. Ou a mulher, não é necessariamente o homem. Não é então, só o homem o contrato de namoro, a gente normalmente tem colocado vigência de 1 ano, tá? Prorrogável, né? Ou renovável. Tá? Então, é recomendável que se coloque um prazo para esse namoro. Não esfria a relação, não? Porque, pô, como é que eu estou ali no namoro. Olha, o meu namoro é válido por 1 ano e depois só Deus sabe. Não, mas isso você explica no contrato. E o que a gente conversa, normalmente é uma parte que vem falar com a gente, né? Tá. E o grande desafio é chamar a outra parte e explicar. Equacionar isso aí. Quando são pessoas de nível socioeconômico, cultural parecidos, tá? A conversa é muito mais simples. Porque eu digo o seguinte, não é ele que é o empresário de sucesso que não quer partilhar o patrimônio com você. Ele não quer, não é que é questão do patrimônio, caso isso seja configurado uma união estável e amanhã esse empresário tenha um problema na empresa, a empresa quebre, se isso configurar uma união estável, pode pegar o patrimônio da companheira ou vice-versa. Eu já vi acontecer isso. Ou vice-versa. Eu já vi acontecer. Então, o que a gente mostra é que o contrato de namoro ele serve para excluir a união estável e ao mesmo tempo para proteger o patrimônio que cada um já conseguiu. E esclarece o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Então, o que significa na prática o contrato de namoro? Findo o relacionamento, cada um vai embora com o que é seu. Ninguém pode pedir nada para o outro. Mas há contratos de namoro, por exemplo, você pode estabelecer uma cláusula de multa por infidelidade. Você pode falar, olha, se por acaso um traiu o outro, o relacionamento terminar por causa da traição, você pode estipular uma multa. Tem um casal de artistas americanos que tem um negócio desses aí. Nos Estados Unidos... Tem um cara que tem uma doença, ele traía compulsivamente, olha, cada traição é X milhões de dólares. Nos Estados Unidos você tem o prenup, que é o contrato, o pacto antinupcial, tá? Que lá você pode regular praticamente qualquer coisa da relação. Né? Inclusive excluir, né, herança ou ameação em caso de traição. Sim, não, você, no caso, desculpe, nos americanos você exclui um filho de uma herança. Isso. Lá, dependendo do estado. Aqui é impossível. Aqui é praticamente impossível. Né? Então, o contrato de namoro ele serve para isso. Né? E o contrato de namoro qualificado, a gente pode fazer é o noivado. Por que isso é importante? E isso é uma construção até da nossa jurisprudência, não está na lei.
Tanto o contrato de namoro como o contrato de namoro qualificado, eles não estão na lei. Eles são uma derivação, uma interpretação que a justiça tem feito e tem aceitado, né, de usos e costumes. Por que o namoro qualificado é importante? Você imagina que um casal namora já há bastante tempo e resolve noivar. Então marca a data do casamento. E resolve morar junto. E neste período, primeiro, cada um pode estar trabalhando, tá? Comprando bens. Mas um deles pode eventualmente ganhar um apartamento de um dos pais. Tá? Mas vamos dizer que a namorada, ou a noiva, ou o noivo larga o outro na igreja. O casamento acaba. Ou, mais tragicamente, um deles vem a falecer. Restou. O que acontece? Se você... o contrato de namoro qualificado ele diz o seguinte: eu tenho intenção de constituir família no futuro. Então, o contrato de união estável diz: temos união estável agora. Partilharemos nossos bens agora. O contrato de namoro diz: não temos união estável e não queremos ter. O namoro qualificado diz: temos intenção de constituir família, mas não agora, no momento futuro. Quando você fala disso, é o bastidor dessa intenção. E isso é importante porque se um noivado termina ou um dos noivos vem a falecer, tá, você não tem questões de herança. Porque se aquilo for caracterizado, e normalmente no noivado, é comum em alguns casos, falar, não, vamos, você desaluga o seu apartamento, vem morar comigo, a gente compra o carro. Está naquele clima. Está naquele clima, naquela expectativa toda. Mas se o negócio der errado e aquilo é caracterizado como não estável, você tem que partilhar bens. Escuta, me fala uma coisa, estamos terminando, infelizmente. Isso aqui é papo para... Falei para você que... milênios. Bom, mas se você volta... Eu gostaria que você voltasse para falar do primeiro livro também. Claro, tá? claro. Volta mesmo. Você fala, o teu livro é o patrimônio e tal, isso vale para a pessoa, mas é rapidinho, hein, por favor. Vale para a pessoa física e jurídica também, incluindo aí no exterior? Não, o que a gente tem de pessoa jurídica, na verdade, é a pessoa física criando uma pessoa jurídica, uma empresa, para cuidar do patrimônio dela. Então é isso que a gente trata. Então, uma pessoa tem, por exemplo, vários imóveis, ao invés de mantê-los na pessoa física e pagar imposto de renda aí a 27,5%. Particularmente na transmissão, que é um horror, né? Tem duas coisas. Tem a transmissão, né? Que se você tem 5 herdeiros e você morre deixando um imóvel, você vai ter 5 donos daquele imóvel. Se um estiver em desacordo para a venda do imóvel, ninguém vende. Acabou. Né? Então, o livro também trata disso, da empresa, da pessoa jurídica patrimonial, e no exterior são os ativos no exterior que o livro também trata. Então, tem gente que tem conta lá fora, tem empresa offshore, tem uma casa lá fora, que se a pessoa vem a falecer ou vem se separar, você pode ter um problema aí, não só jurídico no Brasil, como num outro país. Isso tudo, naturalmente, fazendo da maneira mais legal possível. Tudo legal. Tá? Perfeito. Se for para ser legal, não precisa me ligar. Muito bem, gostei dessa. Você é dos meus. Achei ótimo. Meu caro, brigadíssimo. Obrigado, Rafa. Pelo teu despojamento. Obrigado, você veio obrigado. a toque de caixa, preencheu uma lacuna e olha, pouquíssimas vezes ela foi tão bem preenchida. E se quiser marcar outra vez, a gente volta aqui de novo. Com certeza. Você Tá bom? não precisa marcar, não. Você está intimado. Maravilha. Você entende muito bem disso. Será um prazer. Muito obrigado. Você voltará com toda certeza. Eu quero agradecer, antes de nós encerrarmos definitivamente, ao pessoal de qualidade técnica fantástica do nosso programa, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, você será visto pelo universo lusófono inteirinho, ela nos abre através do www.com, uma porta muito interessante para todas as áreas, que seguramente você será acionado por eles. Ótimo. Também ao jornalista Fernando Zeferino, que é da Fernando, o e-mail dele, fernando@A de Antônio, Z de Zeba, Brasil.jor.br, que fez esta ponte fantástica, maravilhosa, www.azbrasil.jor.br, e nos telefones em São Paulo, 11 2306-6563 e 95868-0006. Meu caro, muitíssimo obrigado. Obrigado. Mesmo. E a vocês, pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.